Pessoal, professor André Alves aqui. Vamos mais uma aula aqui no Método A Mais, trazendo uma forma mais simples, simplificada de aprender a química. Então, vamos falar hoje sobre grupos funcionais. Eu vou trazer uma breve revisão no início, e depois entramos no assunto e no final nós fazemos um exercício de fixação para que assim a gente consiga fixar melhor o conteúdo. Vou trazer aqui para vocês a nossa tela. Então, os grupos funcionais, nós vamos iniciar falando de quê? Dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, como o nome já diz, são formados por hidrogênios e carbonos. Então, seria a forma mais simples da estrutura molecular aqui. Então, na orgânica, nós vamos ter aqui CH3, CH2, CH3. Nesse caso, eu trouxe aqui o propeno e a partir dele eu vou trazer todos os outros grupos funcionais que podem gerar a partir dele. Em relação à revisão sobre como dar o nome dos grupos, eu vou fazer um vídeo e aí também vai ter um vídeo mais separado explicando a nomenclatura, como nós identificamos quantidade de carbonos, e isso tudo eu vou criar em uma outra oportunidade, outro vídeo, e vou deixar aqui nos comentários para vocês. Outra coisa, sempre que eu vou fazer todo o apanhado aqui escrito, pode ser que vocês achem um pouco bagunçado, ou acredito que não consigo entender bem a letra, mas eu vou deixar também o PDF na descrição do vídeo, onde vai estar lá tudo arrumadinho, tudo bem mais organizado para vocês possam estudar depois de assistir essa aula. Então, vamos voltar para o conteúdo que é o que importa. Aqui nos hidrocarbonetos, nós temos aqui um propênio, 3 carbonos, e aí nós temos, ele é um grupo funcional, ele é um alcano. Alcano porque ele tem ligações simples. Depois na nomenclatura vocês vão ver toda essa identificação. Então, ligações simples aqui, alcano. Se eu tiver uma ligação dupla, eu vou ter CH dupla CH2, eu vou ter um alceno de ligações duplas. Então, aqui, lembrando, o carbono ele faz 4 ligações, então tem 2 hidrogênios aqui e 2 ligações aqui. 4 ligações. Mesma coisa. Carbono aqui, 2 ligações aqui, uma aqui, 3, e mais um hidrogênio, 4. Certo? Sempre tem que lembrar disso, na orgânica principal, carbono faz 4 ligações, para não atrapalhar na hora de uma prova. E aí a ligação tripla, que ele seria o CH3, C tripla, CH. Esse seria o alcino. O alcino. Certo? Vou botar aqui. Então, o alcino e N de ligações triplas. Aí, o que é que eu faço para deixar o entendimento mais fácil? Sempre a partir desses, eu tento trazer os outros grupos funcionais que podem aparecer a partir desse aqui. Então, eu tenho o alcano aqui, o propeno CH3, CH2, CH3. Vou reescrever ele aqui. Qual grupo funcional eu posso trazer a partir dele? Eu vou trazer aqui uma ligação de hidroxila aqui, o OH. Então, esse aqui vai ser um álcool. O álcool, uma cadeia de carbono, onde nós vamos ter aqui uma hidroxila conectada ao carbono. Certo? Então, essa hidroxila pode estar se conectando aqui em qualquer um desses carbonos. E aí eu volto para uma variação desse grupo funcional. Qual seria o outro que a gente poderia ter? Então, a gente poderia ter essa mesma cadeia, CH, CH3, e aqui ligado um grupo NH2. Mudando o H para um NH2, nós vamos ter uma amina, certo? Então, a diferença de um álcool para amina é que ele vai ter um grupo NH2 aqui conectado em um dos carbonos.
E aí nós vamos para os próximos. Qual a outra variação que a gente pode ter aqui? Quando eu tiver CH3, CH3, e aqui no meio, no lugar desses grupos que a gente falou, eu tiver um dupla O no meio de uma cadeia aqui, nós vamos ter uma cetona, certo? Vamos ter uma cetona. Aí agora, quando eu tenho essa carbonila aqui, C dupla O, conectado em uma ponta de cadeia, na extremidade aqui, vamos lá, deixa eu escrever ela aqui agora, eu tenho aqui para ficar melhor. Então, se eu tiver aqui em uma extremidade o CH3, CH2, C, e nessa extremidade eu tiver essa dupla, e ele tiver ligado aqui apenas a um hidrogênio, para completar as quatro ligações, nós vamos ter o aldeído. Agora, professor, qual a diferença do aldeído para o ácido carboxílico? Então, veja que é uma sequência, a gente consegue entender melhor dessa forma quando a gente mantém essa sequência apenas de variações. Então, para eu ter um ácido carboxílico, eu vou ter a mesma estrutura aqui, mas quando chega nesse final, nós vamos ter um OH aqui, certo? Então, esse seria o ácido carboxílico. Eu gosto sempre de fazer o quê? Porque nas questões, quando ele pede para você identificar um grupo funcional, o que é que você tem que fazer de primeira? É bom sempre o quê? Você encontrou, você circula, porque aí vai ficar fácil a visualização. Então você vindo aqui, ó, se tem H, C dupla O H numa ponta de cadeia, eu já vou saber que é um aldeído. Se eu tenho C dupla O ou H numa ponta de cadeia, ácido carboxílico. E agora nós vamos ver uma variação do ácido carboxílico. Qual seria essa variação? Essa variação, ela seria o éster. O éster, ele vai ter a mesma estrutura aqui, praticamente, certo? C dupla O, mas quando ele chega aqui, ele vai ter um O, e aí ele vai continuar uma cadeia carbônica aqui do lado. A gente coloca R só para dizer que pode ser qualquer cadeia carbônica aqui que se continue, certo? Então esse daqui vai ser o éster. Então por isso a importância de você fazer essa essa marcação na hora de uma questão, porque ó, você vai encontrar aqui C dupla O não tinha o H, ele continuou uma cadeia carbônica. Vamos dizer que aqui tinha um CH3, CH2, CH3 no lugar disso aqui, certo? Então, você vê que tinha uma cadeia carbônica que continuava conectada aqui. E aí sim você vai identificar que ele é um éster, certo? Outro grupo funcional que nós temos é o éter. O éter, ele vai ter uma diferençazinha, mas eu vou trazer aqui em relação a esses. Ele seria uma cadeia carbônica onde no meio dessa cadeia eu vou ter uma ligação de um oxigênio aqui quebrando a ordem de carbonos. Então, esse aqui é o éter. Éter. O que é que acontece com ele? Ele tem esse oxigênio quebrando essa sequência de carbonos. Aqui seriam três carbonos, um ligado ao outro, né? Olhando aqui, é um, dois, três. E aí ele tem o oxigênio aqui no meio para interromper. Então vocês têm que se atentar ao quê? Não importa a quantidade que tem do lado de cá e do lado de cá. O que importa é essa interrupção aqui. Houve essa interrupção, então nós vamos ter um éter. Aqui eu estou trazendo três carbonos, que é só um jeito mais fácil da gente ir fazendo uma sequência aqui, relacionando um ao outro. Por último, nós vamos ter o diferentão. Esse aqui, ele é
vocês já devem ter visto, né? O anel benzênico. O anel benzênico, ele pode ser escrito dessa forma ou pode ser escrito dessa forma aqui. Ele é escrito dessa forma com uma bolinha porque essas ligações elas ficam alternando aqui de lugar, né? Isso vocês viram lá na teoria. Ele pode ser escrito dessa forma. Então, o grupo que eu quero trazer aqui agora, o grupo funcional que falta, é esse aqui, é um anel benzênico com um OH conectado. Esse vai ser chamado o fenol. Então, nas questões, a gente acaba vendo dessa forma. Então, você viu um anel benzênico conectado um OH direto a ele, a gente pode perceber que tem a presença de um fenol. O último que eu acabei esquecendo aqui também é a amida. A amida é uma variação desse éster. Então, o que acontece aqui? Ele vai ter essa mesma sequência, CH3, CH2, C dupla O, e o que muda é que nesse meio aqui, ele vai ter um grupo N aqui, nitrogênio. E aqui a gente vai ter a cadeia carbônica que segue, certo? Então, esse daqui será a amida. Por quê? Grupos, quais são os grupos que têm nitrogênio? Nós só vamos ter dois. A amida, que ele vai precisar ter aqui o C dupla O N e continua a cadeia carbônica, uma variação do éster. E nós vamos ter também a amina. São os únicos grupos funcionais que possuem o grupo N. Existe outro grupo funcional que ele não cai tanto, mas é bom a gente só relembrar que são os aletos. Os aletos, eles são cadeia carbônica que vai ter a presença de um aleto conectado. Quem são os aletos? Cloro, bromo, flúor e o iodo. Então, nós vamos ter um desses conectado a qualquer um dessas cadeias aqui. Se eu tiver um cloro aqui, nós vamos ter aqui, só apagar um aqui para não ficar errada a contagem dos carbonos. Então, nós vamos ter aqui, apagar isso, colocar o nome dele certinho. Esses vão ser os aletos, certo? Esse aqui é um caso mais para conhecimento, porque ele não é de cair muito, mas é bom. A gente sempre está ciente que existe. Então, esse seria o grupo. Cadeia carbônica ligada a algum aleto aqui, algum halogênio, certo? Fazer questões para vocês, para que a gente possa fazer um exercício de fixação e começar a entender como cair nas questões. Então, a forma que eles pedem no Enem, a forma que eles pedem em provas, seja de outras universidades. Eles vão pedir, geralmente, para você identificar o grupo funcional. Então, você tendo conhecimento daqueles formatos que a gente viu, nós vamos ali encontrar direto numa estrutura molecular. Vocês vão ver que não são estruturas bem simples como eu passei ali, vão ser estruturas bem maiores, mas que podem ter vários grupos funcionais dentro. Então, é bom a gente sempre atentar de conseguir identificar, e por isso eu expliquei a vocês. Sempre tentem fazer circular o grupo funcional que você está visualizando para você não errar. Certo? Vamos lá, vamos para as questões e aí a gente vai fazer esse exercício de fixação. Então vamos lá, iniciar as questões. Nessa primeira questão aqui que eu trouxe aqui dois compostos um pouco com vários grupos funcionais. Então acredito que aqui a gente vai conseguir treinar bem tudo que a gente viu ali na teoria. Vamos lá para a primeira questão. Vai dizer o seguinte: em 2009, o mundo enfrentou uma epidemia causada pelo vírus AH1N1, que ficou conhecida como gripe suína. A descoberta do mecanismo de ação desse vírus permitiu o desenvolvimento de dois medicamentos para combater a infecção por ele causada e que continuam necessários, apesar de já existir e estar sendo aplicada a vacina contra esse vírus. As formas estruturais
os princípios ativos desses medicamentos são oseltamivir e o zanamivir. E aí ele vai pedir aqui na questão para que a gente encontre, ó, examinando-se as fórmulas desses compostos, verifica-se que dois dos grupos funcionais que estão presentes no oseltamivir estão presentes também no zanamivir. Esses grupos são característicos de. Então, nós vamos ver aqui nessa questão, nesses dois grupos aqui, que nós temos vários grupos funcionais. Mas o que ele está pedindo é que a gente encontre os dois grupos funcionais que têm ao mesmo tempo nas duas estruturas, certo? Então, mas antes disso, vamos aproveitar e usar como revisão de tudo que a gente viu. Vamos tentar identificar o máximo de grupos funcionais que a gente tem aqui nessas estruturas. Primeiramente, vou pegar aqui, nós vamos ver que nós temos aqui, olha. Lembrando, vou fazer uma revisão rápida aqui. Vocês lembram que cada pontinho desse aqui, ele é um carbono, né? Então, como a gente estudou lá, aquele propeno, trazendo de volta aquela molécula padrão que a gente estava estudando, ela pode ser escrita de que forma? Assim, certo? Aqui é só a parte de revisão. Uma parte mais aprofundada a gente vê na parte lá de estrutura e nomenclatura. Então, cada ponto desse aqui é como se fosse um carbono, certo? Então, isso aqui quer dizer que aqui é um carbono, aqui é um carbono e aqui é outro carbono. E pela lógica, você vai identificar a quantidade de ligações que tem nele, já que o carbono faz 4 ligações. Então, ele vai ter aqui as suas ligações de hidrogênio, certo? Então, só para revisar aqui, então, o que acontece nessas estruturas aqui é tudo isso. Cada pontinho desse é um carbono. O que está ligado a ele tem o seu grupo aí conectado, certo? Deixa eu só apagar isso aqui. Agora vamos buscar os grupos funcionais aqui presentes. Então, nós vemos aqui, se aqui tem o carbono, e eu, como falei lá na questão, na teoria, então você vai aqui, tem o carbono aqui, a gente já circula. Carbono C dupla O. O que é que vem depois desse carbono? Um O. Então, eu vou circular aqui, ó. E que grupo é esse? C dupla O, O, e depois continua uma cadeia de carbono. Tá vendo aqui que aqui tem um carbono aqui e outro carbono aqui? Então, isso aqui continua. Então, C dupla O, O e continua, ele vai ser um éster, certo? Outra aqui, um carbono ligado a um NH2. Carbono ligado ao NH2, nós vamos ter a amina. Os dois grupos funcionais que têm presença de nitrogênio, amina e amida. Amida seria C dupla O e no lugar desse O seria um N. Aí seria uma amida. E aí a gente vai ver ela aqui, ó. Então, nós temos aqui ó, C dupla O, N e continua uma cadeia de carbono. Então, veja como eu falei lá. Não depende, aquele R que a gente usou é independente da quantidade de carbonos que vem aqui depois, porque aqui vem toda essa estrutura aqui, ó. Toda essa estrutura aqui vem depois, certo? Então, não vai importar a quantidade de carbono. O que importa? C dupla O, N e continua a cadeia de carbono. Então, nós temos aqui uma amida, certo? Outro grupo, carbono aqui, foi interrompido por oxigênio, continuou uma cadeia de carbono. Desculpa isso. Carbono, oxigênio, continua a cadeia de carbono. Esse vai ser o éter, certo? Acredito que por aqui a gente já identificou todos os grupos funcionais. Vamos para outra estrutura aqui. Então, nessa estrutura aqui, C dupla O, OH. Então, o que é que a gente faz para identificar logo? Circula para garantir C dupla OH
ácido carboxílico. É bom vocês tentarem fazer a questão antes da resolução. Você pausa o vídeo aí logo no início da questão e tenta responder. Depois você vem acompanhando aqui toda a aula e toda essa revisão aqui da questão. Então, aqui outra vez, carbono interrompido por oxigênio e continua carbono. Isso daqui vai ser o éter. Carbono ligado a um hidroxila, OH. Carbono ligado a hidroxila aqui, carbono ligado a hidroxila aqui, carbono ligado a hidroxila aqui. Esses vão ser álcool, certo? É só carbono conectou com hidroxila, carbono conectou com hidroxila, carbono conectou hidroxila. Então, esse aqui é o grupo funcional álcool, né? Esse aqui, carbono dupla N. Aqui todos vão ser amina, né? Aqui seria uma amida se aqui fosse dupla O. E aí veria o N, que aí continua a cadeia de carbono. Como aqui é dupla N, tudo isso aqui é amina. E agora aqui sim, aqui nós vamos ter C dupla O, N, continua a cadeia de carbono aqui em cima. Então aqui nós vamos ter a amida. Então, quais são os dois grupos que nós vamos ter aqui que tem nos dois? Nós vamos ter a amida, tá aqui a amida, e nós vamos ter o éter, certo? Também nós vamos ter a amina, mas, vendo a questão aqui, amida e éter, vamos lá que essa seria, por enquanto, nossa resposta aqui. Éster e álcool. Álcool tem aqui, mas não tem o éster nessa estrutura segunda aqui. Ácido carboxílico e éter. Ácido carboxílico eu tenho nessa, mas não tenho nessa. O éster e ácido carboxílico, mesma coisa. Ácido carboxílico não tenho nessa e tenho nessa. E amida e álcool. Então eu tenho álcool aqui, mas não tenho amida no lado de cá. Não tenho álcool do lado de cá. Tenho amida nos dois, sim, mas não tenho álcool na primeira estrutura. Então, ficamos com a letra A, resposta dessa questão aqui. Veja que deu para identificar vários grupos funcionais dessa questão, porque eles podem trazer moléculas grandes dessa forma, mas é sempre aquilo. Tenta circular, tenta marcar para que você não atrapalhe com outros grupos funcionais, que podem acabar confundindo no momento da questão. Pronto, vamos para a questão 2. A questão 2 vai dizer aqui o seguinte: a curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da cúrcuma, ou açafrão da Índia, cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usado, usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Aqui está a estrutura da molécula que ele cita na questão, e ele pede na estrutura da curcumina, identificam-se grupos funcionais característicos das funções. Então vamos buscar essas estruturas aqui presentes. A primeira função que a gente consegue encontrar aqui, como eu falei a vocês, quando a gente já vê um anel aromático aqui, a gente já pode procurar se existe um fenol ou se é apenas um anel aromático. Como está conectado a um grupo OH aqui, esse anel aromático, nós temos aqui o grupo fenol, né? O grupo fenol, certo? Então, o primeiro grupo a gente já encontrou. Como um lado da cadeia é igual ao outro, você vê aqui, né? Então, aqui nós vamos encontrar os mesmos grupos. Outro grupo aqui que a gente consegue perceber é que cadeia de carbono, CH3, um oxigênio interrompendo e continua uma cadeia de carbono, que é isso tudo. Nós temos o quê? O oxigênio, quando interrompe uma cadeia de carbono, nós temos o éter.
certo? Outro grupo funcional que a gente viu, ele não é um pouco, não é muito aparente em questões, pelo tanto que questões que eu já vi, mas está aqui ele. Então, cadeia de carbono em sequência, certo? Tá vendo toda a sequência aqui de cadeia de carbono e um dupla O no meio. Vou circular logo aqui para a gente ver, como falei para vocês, fica mais fácil de visualizar. Então, carbono com dupla O. E não tem nada nas suas laterais, não é fim de cadeia. Nós temos o quê? Uma cetona. E aí, aqui do lado, nós temos um grupo aqui, carbono em meio de cadeia, conectado a um OH. O que seria aqui? Isso aqui seria um OH conectado a um cadeia, seria um álcool. Um álcool, certo? Só que, veja aqui, como esse carbono que está conectado ao grupo OH, ele tem uma ligação dupla aqui, isso aqui ele não vai ser um álcool, ele vai ser um enol. Enol, depois a gente vai ver lá na parte de ligações e estruturas, né? E nomenclatura, que o en vai vir de ligação dupla e o ol de álcool. Então, quando esse carbono do OH estiver ligado, esse que está conectado aqui, esse carbono aqui, ó, esse carbono, ele tem a ligação dupla conectada a ele. E um OH no mesmo carbono, nós vamos ter um enol. Então, essa seria uma pegadinha que teve nessa questão. Então, quem não tivesse atenção ia acabar achando que isso aqui seria um álcool. E aí ficaria aqui pela questão, vamos aqui para as alternativas, nós vamos ter aqui na primeira letra A, nós vamos ter aqui éter e álcool, beleza? Nós temos o éter e nós temos, se a gente tivesse percebido essa pegadinha aqui, acharia que seria um álcool. Ficaria entre essa, éter e fenol, beleza? Éter e fenol, ficaria entre essa. Éster e fenol, nós temos o éster aqui, não, o éster, lembrando aqui, seria C dupla O, O, e aí continuaria uma cadeia de carbono aqui, certo? Esse seria o éster. Fenol nós temos, mas não temos o éster. Então a gente vai cortar essa questão aqui já. Aldeído e enol. Beleza? O enol aqui a gente encontrou, seria esse que a gente falou aqui, mas nós não temos o aldeído. O aldeído seria C dupla O, H, certo? Então cortamos essa aqui também. E aqui aldeído e éster também, nenhum dos dois está presente. Ficaríamos entre estas duas, mas como a gente já viu a pegadinha aqui, essa dupla, carbono com dupla, ligado ao H, enol, então nós podemos cortar aqui, essa aqui, letra A, vamos ficar com a letra B como a correta, certo? Temos aqui os presentes o fenol e o éter. E vamos para a próxima questão. Pronto, essa terceira questão, nós vamos verificar aqui que eu pedi aqui, eu fiz uma adaptação, peguei umas moléculas orgânicas para que a gente colocasse o nome delas aqui. Então, nesse caso, identificar os grupos funcionais, na verdade, né? Nomenclatura já seria um pouco mais complicado nesse quesito aqui. Mas nós podemos ver o grupo funcional. Qual grupo funcional presente nessa primeira estrutura aqui? Nessa primeira estrutura, nós vamos ter carbono ligado ao H. Carbono ligado ao H, nós vamos ter o quê? O álcool. Essa estrutura aqui, quando nós temos essa escrita aqui, CHO, ele quer dizer que esse final aqui, ele é um C dupla O H. Que estrutura é essa aqui? Aldeído. Então ele pode escrever dessa forma, como ele pode escrever dessa. Como quando é escrito o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, que ele é C dupla O
OH, às vezes ele pode escrever no final assim de uma cadeia como COOH. E ele pode colocar nesse lugarzinho aqui. Então você vai saber que é C dupla O OH, certo? Essa outra estrutura, nós temos aqui cadeia de carbono ligado a uma hidroxila. Mesma coisa, álcool. Já nessa quarta, vocês lembram o quê? O anel aromático ligado a uma hidroxila. Então nós vamos ter aqui o grupo fenol, certo? Agora, por que aqui não é um fenol? Porque está a cadeia fechada. Porque vocês têm que lembrar que só é fenol quando é ligado o hidroxila a um anel aromático. O anel aromático ele precisa ter 6 carbonos nesse formato fechado, mas ele precisa ter as suas ligações duplas alternadas aqui dentro, que ela seria escrita dessa forma ou dessa forma, certo? Então, sempre lembrando disso. O fenol, só anel aromático ligado à hidroxila. Vou apagar aqui para não atrapalhar depois vocês. E esse último aqui, como a gente já viu, final de cadeia, C dupla O H, nós vamos ter outro, outro aldeído aqui, representado. Tudo certo? Tá dando para entender? Tá muito rápido. Peço a vocês que lembrem de, se tá gostando, deixa um comentário. Se não tá gostando, deixa teu comentário também. Isso é importante para que o canal consiga fluir e que a gente consiga melhorar ao longo dos vídeos que vão vir ainda. Então você pode aproveitar, se inscrever no canal se você gostou, dar uma curtida no vídeo e também aproveitar para deixar seu comentário explicando o que você deseja que melhore ou elogiando se você gostou da forma que está sendo ensinado. Vamos para a próxima questão aqui. Quarta questão, nós vamos aqui ver o Nipagin, ou metilparabeno, é usado como conservante na fase aquosa e está presente em várias composições de shampoos, cremes e outros produtos de higiene e beleza. Sua estrutura está mostrada abaixo. Então veja, mais uma vez, eu sempre adaptei a questão para que ela pedisse, para que a gente fizesse essa identificação de grupos funcionais. E nós vamos ver aqui nessa que quais grupos funcionais a gente consegue identificar aqui? Uma molécula pequena, mas que você consegue perceber que tem mais de um grupo funcional. Primeiro passo, nós temos aquele anel aromático aqui já de cara, então já fica uma forma que a gente precisa verificar se tem um OH conectado. Tendo esse OH conectado, nós temos o grupo fenol. Já aqui, nós vamos ter o quê? Um carbono aqui, né? Conectado dupla O e depois O. Então, sempre daquela forma que eu te falei. Circula o C dupla O e o que vem depois, O. Continuou aqui uma cadeia carbônica, então nós vamos ter um éster. Então, esses dois grupos funcionais estão presentes aqui nessa molécula. Próxima questão, mesma coisa. Eu trouxe para que a gente fosse identificar melhor aqui. Então, nós temos aqui, mais uma vez, anel aromático, a gente já consegue visualizar sempre de primeira aqui, ligado ao H, outro grupo fenol aqui presente. Quero ver vocês esquecerem desse grupo, viu? Que já vimos aqui quase em todas as questões. Então, carbono aqui, C dupla O, a gente já vai circulando. C dupla O ligado a N. Quais os grupos que a gente tem a presença de nitrogênio? Amina ou amida? Se tem dupla O, N, continua a cadeia de carbono, nós temos a amida. A amina seria se fosse um NH2 ligado em uma cadeia de carbono. Próxima questão. Quais as funções orgânicas dos compostos abaixo? Então, bem simples, mas só para a gente visualizar uma que não é muito comum de aparecer, mas já até apareceu em outra questão. Nós temos aqui
carbono ligado a dupla O. Aqui seria um CH3, né, na ponta, CH3 na ponta, e aqui seria um CH com dupla O. Qual grupo funcional nós temos aqui? Um dupla O ligado no meio de uma cadeia, nós temos a cetona. E aí, aqui, mais uma vez, sempre C dupla O, a gente já circula, que aí ele pode dificultar dessa forma, você vê que ele está de cabeça para baixo. Mas você circulando, você não vai se perder. E depois aqui, ó, C dupla O, OH. Ele vai ser ácido carboxílico. E um carbono ligado a hidroxila, nós vamos ter um álcool, certo? Outra coisa, só esse hidrogênio aqui é só uma forma de representação também. É no caso, é como se ele estivesse colocando dessa forma, porque poderia ser assim, dupla O aqui, esse não tem, e aqui OH. Poderia ter feito isso. Ele só fez colocar o carbono, esse carbono aqui, ele está fazendo quantas ligações? Uma para cá e uma para cá. Então, ele está fazendo três ligações. Como o carbono faz quatro ligações, ele colocou aqui a representação mostrando que o hidrogênio está conectado. Então, não é nenhum grupo funcional, não é nada, é só a representação das quatro ligações desse carbono que está presente aqui. Última questão eu trouxe aqui de forma bem simples, só para você perceber quais os grupos funcionais presentes nesses três compostos. Então, se você prestar atenção a ele, e nós vamos ver esse assunto mais na parte de nomenclatura e de quantidade de carbono, eles podem se rearranjar de formas diferentes. Mas todos eles são o quê? Apenas carbono e hidrogênios conectados. Então, se eles têm apenas carbono e hidrogênios conectados, nós vamos ter aqui o grupo dos hidrocarbonetos, que é a estrutura mais simples de grupo funcional. Então, apenas carbonos e hidrogênios, eles só estão aqui fazendo ramificações em outros formatos. Então, nós vamos ficando por aqui nessa aula. Eu peço a vocês que aproveitem, é um assunto muito bom, cai sempre no Enem, é um assunto que você precisa dominar, porque são questões ganhas. Então, é bom você aprender de verdade a entender cada grupo funcional, para que assim caiu na questão você já mata logo. É uma questão ganha, simples e rápida, que você não vai perder muito tempo. E se você gostou do canal, está gostando da aula, gostou da forma de ensinar, deixe seu comentário, se você aprendeu, o que você aprendeu, o que você tem dificuldade, e deixe suas dúvidas também para que a gente possa fazer vídeos é, fazendo, ajudando mais a vocês a seguir. Aproveite e se inscreve no canal, dá um joinha aí no YouTube para divulgar e manda para os seus amigos para que possam estudar também a química, porque nós vamos tentar trazer aqui agora de uma forma mais simples, mais fácil, para que fique tranquilo a sua jornada até o dia do Enem. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e agradeço a todos vocês.